E nós leremos 2 versículos bem conhecidos que se encontram no Novo Testamento, ambos em cartas paulinas. O primeiro deles se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Peço que todos façam a leitura comigo desse versículo. Nós leremos todos juntos e depois, na segunda vez, só os pais, tá bom? Então, assim que terminarmos com toda a igreja, só os pais lerão o versículo 4 mais uma vez. Agora é a primeira leitura, todos juntos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora vamos a Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 21. Também procederemos da seguinte forma: a primeira leitura, toda a igreja. A segunda vez, somente os pais. Vamos lá? Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Um escritor inglês, em 1920, um escritor que eu já tive a bênção de ler alguns livros dele no tempo do seminário, alguns irmãos aqui da igreja já leram livros de sua autoria, A.W. Pink. Ele disse em 1920 a seguinte frase, olha só, irmãos, nós estamos em 2026, quase 100 anos atrás. Ele disse assim: a tarefa que Deus confiou aos pais não é fácil, em especial nestes dias de excessivamente malignidade, ou seja, maldade. Vou repetir. A tarefa que Deus confiou aos pais não é fácil, em especial nesses dias excessivamente maus. Ele falou isso que ano mesmo? 1920. O que vocês acham? Melhorou? Piorou? Nós estamos em 2026. Isso foi dito no século XX, na segunda década daquele século. E nós já estamos na segunda década de um novo século, no terceiro milênio. E infelizmente, não digo isso com alegria, não. Os dias são excessivamente maus. Como já foi comentado semana passada, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ser pai, ser mãe é uma bênção, mas não é fácil ser pai e não é fácil ser mãe. Se você verdadeiramente quer cumprir a missão que Deus confiou a você, você sabe. E não existe fase, por mais que você diga assim, qual é a fase melhor para ser pai e mãe? Né? Cada um fala. Vimos alguns bebês aqui na frente, talvez perguntássemos para o Gustavo e para a Carol, mas o Bernardo não sabe fazer as coisas sozinho. E quem já passou por essa experiência de pais de primeira viagem, sabe como que é. Aquela dorzinha de barriga, alguma coisa que dá, você corre para o hospital, você fica com medo, você não sabe como lida, a cólica, se a criança dorme demais, você fica vendo se a criança está dormindo, se ela está respirando. Eu e a Rosângela passamos por isso com o nosso primeiro filho. Atravessou uma noite lá, foi até o outro dia, eu falei, meu Deus, aí fui lá, fiz os reflexos, né? Coloquei o dedinho no meio da palma da mão e ele, fechou a mãozinha. Eu falei, opa, mas o desespero, não balançava o peitinho, parecia que não estava respirando. E aquela insegurança, vai deixar no quarto, mas se acontecer alguma coisa, não, vai dormir aqui do lado, porque se acontecer alguma coisa, eu já estou por perto. E todos os pais aqui já passaram por isso. Aí o segundo vem e você pensa, eu já estou preparado, porque agora eu já aprendi tudo. Aí o segundo vem totalmente diferente. Aí você que pensa que já tem bastante experiência vai ter que aprender, porque filhos são diferentes uns dos outros. Até quem teve gêmeos pode dizer isso. Um era mais animado, o outro era mais desanimadinho, o outro era mais falante, o outro era mais caladinho, o outro era muito otimista, o outro era mais pessimista.
Interessante como são os nossos filhos. Mas já foi lido nessa noite que os nossos filhos são herança do Senhor. Deus tem abençoado essa igreja com filhos. Casais, famílias dessa igreja têm recebido essa bênção, e creio que outros casais dessa igreja, no tempo de Deus, também receberão essa bênção de terem filhos. Filho dá trabalho, mas filho é uma bênção. Mas uma coisa que me chama a atenção no texto que nós acabamos de ler, ou nos 2 versos, e é interessante porque é que o apóstolo Paulo, ele começa a instrução, a orientação aos pais, e nas 2 passagens, tanto em Efésios 6:4, como em Colossenses 3:21, ele começa falando de um perigo que os pais podem cometer. Eu até vou aprofundar um pouco, não é um perigo só não, é um pecado. Um pecado que os pais podem cometer para com seus filhos. Efésios diz o quê? Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Você ama seu filho? Você ama sua filha? Você já provocou o seu filho a ira? Você já foi assim, sabe? Vai indo, até tirar do sério. Isso não tem nada a ver com disciplina. Sabe aquela coisa assim que parece que é de maldade? Que todos nós somos filhos de Adão. Todos nós pecamos. E muitas vezes você começa a provocar. Com ironia, com sarcasmo, com ordens estranhas. Uma hora você está elogiando, no mesmo minuto você já está criticando. E a criança não entende. O filho fala, eu não sei o que o meu pai e minha mãe estão querendo fazer comigo. Você já fez isso com seu filho, com a sua filha? Você já irritou o seu filho? Tirou seu filho do sério, sua filha do sério? Ou seja, a palavra de Deus nessa noite está mostrando para nós um alerta importante, para que vocês não confundam as coisas. Educar não é fácil. Instruir uma criança no caminho que deve seguir também não é fácil. Corrigir não é fácil. Mas é pecado, irmãos, queridos pais presentes nessa noite, é pecado provocar a ira no seu filho. É pecado irritar a sua filha. E aí nós precisamos então, antes de... mas você não sabe o filho que eu tenho, você não sabe a filha que eu tenho. Posso até não saber. Mas ainda assim, nós precisamos da graça do Senhor para não sermos pais que provoquem a ira nos filhos. E não sermos pais que provoquem irritabilidade nos filhos, porque isso não é saudável. Isso não abençoa. Então, queridos, nós olhamos para os 2 textos. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Efésios é até um pouco mais completo, porque diz assim, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Para você criar um filho ou uma filha na disciplina e na admoestação do Senhor, você vai precisar de um manual. Está aqui, ó. Você pode ter lido quantos livros tenha sido publicado sobre como educar seu filho. Tem excelentes livros, até no meio cristão. Mas nenhum desses livros substituirá a palavra de Deus. Alguns textos já foram lidos nessa noite. Deuteronômio capítulo 6 é um texto estratégico. Quando você convida alguém para falar sobre educação de filhos, via de regra, se não é o texto básico que o pregador, que o palestrante vai usar, ele citará durante a mensagem. Deuteronômio capítulo 6. Por quê? Porque ali, primeiro, a palavra é dirigida aos pais, e depois a palavra é dirigida aos filhos. Se você percebeu na leitura feita nessa noite, que foi a primeira leitura do culto, Deuteronômio 6, sobretudo o verso 4, diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aquela palavra, ela está sendo entesourada primeiro no coração do pai, da mãe, para depois, quando essa palavra estiver internalizada no coração dos pais, ela será transmitida aos filhos. Tu inculcarás essas palavras aos teus filhos. Você, meu irmão, não pode oferecer para o seu filho algo que você ainda não experimentou. Eu sei que isso é forte,
Mas se você, pai e mãe presente aqui, não experimentou ainda da lei de Deus, dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, de uma forma plena na sua vida, o que é que você vai oferecer para o seu filho, se você não tem essa palavra no coração? Portanto, antes de mais nada, de você se preocupar com a carreira do seu filho, a escola do seu filho, os cursos do seu filho, olhe para o seu coração como pai e mãe e diga: Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor, sobre todas as coisas. Eu te amo, Senhor, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, de todo o meu coração. Porque se você, meu irmão, minha irmã, na figura de pai, na figura de mãe, tem um coração totalmente rendido ao Senhor, você tem o que transmitir para o seu filho. Senão você não tem. Você pode ter bons conselhos, e está cheio de bons conselhos por aí, mas palavra de Deus, só será possível você passar para a sua próxima geração, para os seus filhos, para os filhos dos teus filhos, se essa palavra estiver guardada no teu. Portanto, irmãos, quando a W. Pink falou lá em 1920, que a tarefa que Deus confiou aos pais não é fácil, ele estava corretíssimo, como certamente qualquer outro servo de Deus, como esse que vos fala nesta noite, pode reafirmar isso. Essa tarefa não é fácil, nunca foi e nunca será. Às vezes você, pai e mãe, será incompreendido na sua função. Às vezes você, pai e mãe, chorará escondido dos seus filhos, preocupados com eles, com a rebeldia deles muitas vezes, com a desobediência deles. Vocês às vezes pensarão em jogar a toalha, em desistir. Às vezes até pode passar assim, de uma forma assim absurda, no momento ali de uma crise, falar assim: é melhor ir para fora, eu vou pôr para a rua. Mas é isso que Deus quer? É isso que Deus quer? Então Efésios capítulo 6 e Colossenses capítulo 3 é uma advertência para nós, porque começa falando primeiro o que eu não posso fazer para ser um bom pai. Não provoque o seu filho a ira. Não irrite o seu filho. E eu sei que pode parecer até fora de propósito, mas que pai e que mãe vai querer irritar um filho? Aí eu não posso entrar nesse departamento que é você e Deus. Eu perguntei alguns minutos atrás: você já irritou seu filho? Você já irritou a sua filha? Você já promoveu ira no coração do seu filho e da sua filha? Eu volto a repetir: essa postura, ela é pecaminosa. O que o Senhor requer de nós, pais, é disciplina, sim, exercer a autoridade que Ele nos deu, com amor, com rigor, mas jamais levando os nossos filhos, conforme está escrito aqui em Colossenses 3:21. Olha que coisa séria. Os dois textos, eles não economizam na advertência, mas aqui em Colossenses ele fala: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Você quer que seu filho fique desanimado? Mas agora eu quero falar algo que é mais sério do que você possa imaginar. Eu não estou falando desanimado para não ir na escola amanhã. Eu não estou falando desanimado para o seu filho não querer fazer uma faculdade. Eu não estou falando desanimado para o seu filho não querer constituir uma família. Eu estou falando desanimado para o seu filho não querer seguir Jesus. Para o seu filho começar a questionar: meu pai quer que eu seja crente, minha mãe quer que eu siga Cristo, mas ela não segue, ele não segue. Ele não vive o que ele fala. Por isso, pais, a ordem do Senhor é muito séria. Não provoquem a ira nos seus filhos. Não irritem os seus filhos, mas criem seus filhos na demonstração do Senhor. Esse mesmo autor, a W. Pink, ele escreve um artigo, e eu estou me valendo deste artigo nessa noite para algumas divisões da mensagem. E ele fala de 4 coisas que nós pais precisamos fazer na vida dos nossos filhos, para que sejamos pais bem-sucedidos na presença do Senhor. Mas eu volto a reiterar a advertência inicial nessa mensagem: muito cuidado com a sua ira. Muito cuidado com a sua irritabilidade, porque você pode errar na dose, e em vez de abençoar seu filho e sua filha, você pode trazer problemas. Ah, mas e se eu já fiz isso? Reconheça, comece a corrigir seus atos,
Começa a pedir sabedoria a Deus na forma como você fala, na forma como você reage, na forma como você, às vezes, vai dar uma ordem. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos nos tornar pais flexíveis demais, porque a geração de hoje está do jeito que está também, perdoe-me pela liberdade de dizer isso, porque os pais de hoje são muito moles, pais frágeis, não tem ordem, não tem vontade de disciplinar um filho. Eu não estou promovendo aqui nessa noite uma mensagem para dizer que o meu pai é da hora, meu pai não proíbe de nada, a minha mãe é da hora, a minha mãe não põe limite para nada. Não é isso que os nossos filhos querem. Mesmo que eles não gostem dos nossos nãos, eu diria que um filho, uma filha vai preferir 1000 vezes um pai que diz não do que um pai que diz, pode ir. Chega a hora que você quiser. Não tem problema, não quero nem saber onde você foi, com quem você andou, o que você fez. Pode ser que no primeiro momento, esse seja o pai legal, a mãe da hora, minha mãe da hora. Mas lá na frente eles vão falar, faltou um não na minha vida. Faltou um limite na minha história. Irmãos, nós precisamos pensar seriamente sobre o ministério que Deus confiou a nós. A igreja pode ajudar na educação dos filhos? Sim, mas ela não é a responsável pela educação do seu filho. Você não adianta chegar aqui e entregar para o professor da escola dominical, vê se você dá um jeito aí, porque eu já desisti, eu já joguei a toalha. Pastor é, de certa forma, um pai espiritual de toda a igreja, mas eu sou responsável pelo Samuel e pelo Gustavo. Eu não sou responsável pelo seu filho, pela sua filha. Quem é responsável pelo seu filho e pela sua filha é você. Eu vou orar. Eu vou estar junto, se necessário for, a gente chora junto, a gente se alegra junto, mas não transfira a sua função de pai e de mãe para ninguém, nem para o professor da escola dominical, nem para o pastor da igreja, nem para o professor do colégio, nem para nenhum terapeuta, para ninguém. É você que tem que seguir esse ministério. Você é pai, você é mãe. E o texto então continua mostrando para nós, e agora eu quero trabalhar 4 princípios rápidos para a gente voltar para casa com essa palavra no coração. Ser pai não é fácil, nunca foi, nunca será. Se nos dias de A.W. Pink, em 1920, a coisa estava feia, imagine hoje. Está pior, infelizmente. Mas graças a Deus, e eu quero crer que nessa noite aqui temos várias famílias, e a minha oração é que todas as famílias que estão aqui nessa noite sejam uma luz a brilhar no meio das trevas dessa sociedade que jaz no maligno. Nós cantamos aqui vários domingos esse cântico, eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu sei, meu irmão, minha irmã, salvação é individual. Você não pode salvar o seu filho, salvar a sua filha. Quem salva seu filho e sua filha é Jesus. A gente tem acompanhado, a gente tem sofrido junto com algumas lutas de alguns irmãos. Não é fácil. Às vezes os filhos escolhem caminhos que nós não entendemos. Por isso que não é fácil fazer julgamentos, não devemos julgar, porque em alguns casos, às vezes, os filhos foram instruídos no caminho certo e escolheram o caminho errado. Eles vão responder diante de Deus por isso. Mas enquanto você viver, clame ao Senhor pelo seu filho, pela sua filha, para que ele volte, para que ela volte. Não desista, não jogue a toalha em nome de Jesus. Porque essa função é sua, é minha, é nossa. Primeira coisa então, continue instruindo seus filhos na palavra. E eu quero aqui trazer para vocês uma história linda, um exemplo que vocês conhecem muito bem. Vamos juntos agora na segunda carta de Paulo a Timóteo. Aqui nós temos um exemplo de um homem, um jovem, por que não dizer, que foi educado, que foi instruído na palavra por 2 mulheres, a sua mãe e a sua avó. Seu pai, possivelmente, lá o grego, não tinha ainda o temor do Senhor, mas a mãe e a avó assumiram a responsabilidade. Essa é uma realidade ainda presente em muitas famílias. Eu vim de um lar assim. Meu pai até então não conhecia Cristo. Minha mãe que foi a pai e mãe no sentido de instruir, de mostrar os valores da palavra para eu ser um homem de acordo com a vontade de Deus. Fez isso com os meus irmãos também. Pode ser que tenham irmãs aqui nessa noite que instruíram seus filhos com a presença do marido ou não, ou porque o marido não era crente, ou porque o marido não estava presente, porque o marido foi embora, e você, minha irmã, sustentou a sua casa, ensinou seus filhos a palavra de Deus. Isso aconteceu nessa casa aqui também. Olhem comigo, 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vemos aí a partir do verso 3, Paulo está falando com seu filho na fé,
E ele vai lembrar da família de Timóteo. Ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que eu guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Paulo está aqui trazendo para nós um princípio importante, irmãos. Lóide e a sua mãe lá, Eunice, a avó e a mãe, ensinaram Timóteo as sagradas letras. Olhem comigo aí no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo está exortando Timóteo, e mais uma vez ele vai lembrar, e ele diz aqui no verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha agora o verso 15, vamos ler juntos? E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E o versículo 16 depois vem e diz para nós todas as qualificações da palavra de Deus que é inspirada. Logo, então, nós temos no exemplo dessa família, desse servo do Senhor, uma informação importante. Timóteo foi discipulado por Paulo? Foi, é verdade. Mas antes de Timóteo ter sido discipulado por Paulo, quem é que discipulou Timóteo? A avó dele, a mãe dele. Ele aprendeu as palavras de Deus em casa. Não tenho nem como falar que lá em Listra, Icônio e Derbe tinha igreja. As igrejas estavam sendo plantadas ainda, como temos essa igreja aqui constituída. Ele aprendeu na escola dominical. Eu aprendi muita coisa na escola dominical. Certamente aqui muitos irmãos podem dizer o mesmo. Nunca esqueço da minha professora da escola dominical, de irmãs que me ensinaram, de irmãos que me instruíram, mas isso é bênção. Alguns não tiveram a formação espiritual no lar, mas você que nasceu no lar evangélico, você que o seu pai fala, vamos orar, vamos ler a Bíblia, e às vezes você não quer. Você, amanhã, hoje não, pode ser amanhã, hoje eu estou cansado, não sei o quê. Você deveria agradecer por ter pais que querem estudar a Bíblia com você. Porque assim como aconteceu com Timóteo, pode acontecer com você também, porque você vai permanecer naquilo que você aprendeu desde a sua infância. Então a educação, o ministério dos pais passa por aqui. Não tem como você negociar, transferir para outra pessoa. É você, pai, é você, mãe, quem vai instruir seu filho na palavra de Deus. Só que tem uma coisa aqui que é muito importante, que é o segundo princípio para nós desta noite. Você terá mais autoridade para ensinar a palavra de Deus para o seu filho, para a sua filha, se você viver o que você está pregando. Senão nós vamos cair naquele ditado popular que existe por aí. Qual é o ditado popular? Faça o que eu mando, e não o que eu faço. O que vocês acham? O que a criança ela aprende primeiro? A ordem, a voz de comando ou o exemplo? E claro que tem crianças hoje que respondem o pai, né? Antigamente não adiantava nem levantar a voz. O pai só dava uma olhada, a mãe, alguns já faziam até xixi na roupa, né? De tanto medo. Eu não estou defendendo esse estilo de educação aqui, não. Mas hoje, um filho, às vezes, o pai dá uma olhada mais séria para um filho, em vez de ele entender que o pai está querendo dizer alguma coisa. O que foi, pai? Perdeu alguma coisa? Estou sujo? Por que o senhor está olhando para mim? Assim. É muito difícil. Mas você pode, com o seu exemplo, mostrar para o seu filho, para a sua filha, que você vive o evangelho que você está ensinando para ele. Nós conhecemos e poderíamos até abrir, mas peço para o pessoal projetar aqui, Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Vamos ler juntos? Ensina a criança no caminho em que deve seguir ou andar. Vejam vocês, que eu não estou lendo aqui. Vai lá. Por muito tempo, este que vos fala, lia o versículo assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. É por ali, meu filho.
Segue essa estrada aqui, ó, que você vai se dar muito bem na sua vida. Este é o caminho. É por aqui, meu filho. Quantas vezes a gente lê Provérbios 22:6 e tira a consoante N? A gente só lê o caminho. Mas o que o texto está falando aí? Você tem que ensinar o seu filho aonde? No caminho. Ou seja, ele não vai sozinho, você vai com ele. E vai ao encontro de Deuteronômio 6, tu inculcarás as palavras aos teus filhos, vai falar com ele andando, sentado, deitado, levantando. Ou seja, você está junto dele. E isso me faz pensar no exemplo que você vai dar para o seu filho, andando ao lado dele. Em todos os aspectos, você vai ter a oportunidade de ensinar seu filho a se comportar no trânsito, porque ele está te vendo. Você vai ter a oportunidade de ensinar seu filho se você levá-lo numa partida de futebol, porque ele está lá vendo. Meu pai me trouxe aqui para assistir o jogo. Como é que meu pai se comporta num jogo de futebol? O meu pai me trouxe para dar um vôlei com ele no shopping. Como é que o meu pai se comporta quando ele está no shopping? Como é que o meu pai se comporta se eu for com ele numa feira livre? Como é que o meu pai se comporta quando eu estou vindo para a igreja? Você, pai e mãe, tem que ser exemplo. Ensina a criança no caminho. Não é só apontar. Muitas vezes nós somos pais GPS. Quem aqui sabe que quer ser pai GPS? Eu não quero ser. O que é pai GPS? Siga aqui em frente. 500 metros, vira à esquerda. 200 metros, vira à direita. Não. Deus não me colocou só para ser pai GPS do meu filho, não. Deus me colocou para andar com o meu filho. É claro que vai chegar uma hora que eles não estarão 24 horas do nosso lado. Vai chegar uma hora que o bebê sai do colo da mãe, começa a correr nos corredores. Começa a ir para a escolinha, e vai para o colégio, e vai para a faculdade. Alguns vão morar fora, outros, se casam, vão constituir família. Eles não estão 24 horas debaixo do nosso olhar. Mas ainda assim, aquela vozinha da consciência. Quais são os filhos presentes aqui que não escutam a voz da consciência? A voz da mãe, a voz do pai. Mesmo que você diga, ele não está mais na terra, mas o ensinamento ficou. É bem que a minha mãe falava. Estou lembrando como se fosse agora minha mãe aqui na minha frente me dando, meu filho, não é assim. Queridos pais, se você nessa noite tivesse a oportunidade de perguntar para o seu filho, para a sua filha, você teria coragem de fazer essa pergunta para ele? Filho, filha, eu sou um exemplo para você? Teria coragem de fazer essa pergunta para o seu filho, para a sua filha? Claro que você vai ter que dizer, filho, lembre-se que o pai é pecador. A mãe é pecadora. Eu não sou perfeito, não. Mas ainda assim, eu sou um exemplo para você. Há muitos anos, eu recebi uma mensagem dizendo o que você não deve ensinar para o seu filho, mas algumas pessoas ensinam. Por que alguns filhos não querem vir na igreja? Porque a conversa na mesa, na hora do almoço e da janta, é só mal da igreja. Eu não concordo com isso. Eu não estou fazendo isso legislando em causa própria. Mas isso é pecado. Almoçar o pastor e jantar os presbíteros. Mas tem gente que na roda da mesa só fala mal da igreja. E a menininha está ouvindo. Você viu aquela irmã? Você viu aquele irmão? Lá está tudo errado. Eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mãe, não vou mais à igreja não. Mas por que, filho? Deus fala, não, mãe, a senhora não gosta da igreja, só fala mal da igreja. Você pode estar ensinando seu filho sem perceber o que ele não deve ser. Os nossos exemplos falam mais altos do que os nossos discursos. Agora, seus discursos, sua ordem, sua instrução, seu ensino terá um valor imenso se você se tornar modelo para o seu filho, para a sua filha, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mesmo sendo pecadora. Então nós temos que instruir os nossos filhos na palavra, mas somente a instrução apartada de uma vida exemplar não vai dar certo. Serão palavras ditas ao ar, e muitas vezes eles vão dizer, pena que ele não vive o que ele fala, pena que ele não pratica o que ele está me mandando fazer. Eu sei que nós temos que ter um tempo em família para orar, para ler a Bíblia juntos, mas seu filho, sua filha, sozinho, ele vê você lendo a Bíblia? Seu filho já flagrou você de joelho na sua casa orando? Seu filho já viu você fazendo essas coisas?
Ah, pai, pastor, é que eu fecho a porta do quarto. Então, deixa a porta entreaberta para o seu filho ver você orando de vez em quando. Ah, porque eu vou para o meu escritório e eu me tranco lá dentro. Eu sei que tem a hora da oração secreta, mas ora com a porta entreaberta para o seu filho ver que você ora, que você lê a Bíblia, que você não pega na Bíblia só no domingo de manhã para vir para a escola dominical. Porque o exemplo fala mais alto do que as ações, ou, no caso, do que o discurso, do que a palavra, a ordem. Mas, além de você instruir o seu filho, de ser um bom exemplo para ele, você vai ter que disciplinar. Não tenha dúvida. Vamos ler juntos Provérbios 29:15? Não adianta você achar, não, então é só democracia. Não, não. Tem a parte difícil, que é dolorosa. Mas se você for um homem sábio, uma mulher sábia, não vai agir na hora da ira, na hora da raiva, você saberá a dose certa da disciplina. Vamos ler Provérbios 29, e que segundo os pedagogos modernos, não os daqui da nossa igreja, nossos irmãos e irmãs aqui da educação da nossa igreja podem ter aprendido muitas coisas na faculdade, mas eles têm a palavra de Deus no coração. Então eles concordam até certo ponto. Mas o que diz por aí hoje é que não pode encostar na criança, né? Não pode. Você vai ser denunciado. Eu não estou falando de espancamento, eu não estou falando de agressão. Estou falando de disciplina. E também não estou falando aqui de tirar pó, de fazer cafuné. Não pode. Disciplina que não dói não é disciplina. E você conhece o temperamento do seu filho. Talvez para o seu filho não será a vara da disciplina. Será tirar dele alguma coisa que ele tanto ama, por um tempo. Mas você sabe a dose certa, para você não fazer aquilo que já foi advertido para nós essa noite. Para você não provocar ira no seu filho e para você não irritar sua filha. Você tem que saber o limite, até da sua ação. Vamos ver Provérbios 29:15, juntos? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Disciplinar um filho, quando está ali na idade ainda que você pode dar umas palmadinhas no lugar certo, na dose certa, vai doer mais em você do que no seu filho, porque se você o ama. Isso aconteceu comigo, certamente com vocês. A primeira vez que eu tive que dar umas palmadas no meu filho, eu fui para o quarto. Eu fiquei arrasado. Mas por que eu tive que fazer aquilo? Primeiro porque eu prometi. Você promete tanta coisa para o seu filho, né? Promete que vai levar ele no McDonald's, promete que vai dar uma bala para ele. Mas se você prometer que vai dar uma surra nele porque ele não te obedeceu, cumpra. Porque senão você vai perder sua autoridade. Ele fala assim, meu pai só fala. A minha mãe só fala, mas ela dorme, ela esquece. Lá em casa não dava certo isso não. Uma vez o meu filho dormiu no carro, porque pensou que a gente ia esquecer. Aí nós chegamos em casa depois do culto e nós acordamos ele. Acorda, filho. Não, eu estou com sono, pai. Eu falei, mas sua mãe quer conversar com você lá no quarto, antes de jantar. Se quiser dormir de novo, pode dormir, mas agora você vai ser disciplinado. Faça isso enquanto é tempo, para que seu filho não seja uma vergonha para você. Não transfira a disciplina. Eu tenho um princípio, que quem tem que disciplinar filho, quem é? Pai e mãe. A não ser que temos avós hoje que recebem essa delegação dos pais, porque criam os filhos moram com os avós, mas a disciplina é do pai e da mãe. Vovô e vovó adoça. Não é isso? Pode ser que em alguns casos o avô exerceu o papel de pai, que algumas avós exerceram o papel de mãe. Mas não adianta você exigir da sua mãe, minha querida irmã, que ela discipline o seu filho. É você que tem que disciplinar, ela é a avó. E você é avô, não fica falando para o seu filho, não, você é avô, desfrute de ser avô, mas é o seu filho que tem que corrigir. Agora, se o filho falar, pai, o senhor vai ficar uma semana com ele, se aprontar, pode dar umas palmadinhas. Acontece isso, não acontece? Mas os avós não conseguem, né? Não dá. Eu já vi cada vídeo aí que o vovô esconde a criança debaixo das cobertas e a mãe sai correndo para procurar. Não está aqui não, aqui não. Está escondido lá debaixo dos montes do edredom. Eu não estou nessa fase ainda.
né? E também não dá mais, não estou na fase de chamar o filho no quarto para bater, né? Agora é bate-papo, é papo reto, né? O menino tem 25 anos, mas eu falo, e a minha esposa também fala, porque eu amo meu filho. Amo o outro também, que está morando já na casa dele, com a esposa dele. E se precisar, a gente fala também. Você pensa que a hora que você entregou lá no casamento, lá, acabou? Acabou, graças a Deus. Não tenho mais filho para criar. Não tem mais... Tem sim. Tem sim. Somos filhos ainda. E você é pai, você é mãe. E para fechar, ore pelos seus filhos. Não vamos abrir o texto, mas vocês vão lembrar da história de um homem chamado Jó. E toda madrugada ele se levantava e oferecia sacrifícios e holocaustos a Deus pelos seus filhos. Você tem orado pelos seus filhos? Mas orar para quê, pastor? Por tudo. Para que ele tenha um coração sensível à voz de Deus. Para que ele seja um melhor filho, um filho obediente, uma filha obediente. Para que ele saiba fazer boas escolhas. Você já orou? Mesmo que você diga, pastor, eu não quero que o meu filho namore agora, está muito novo, eu também sei disso. Mas comece a orar pela sua futura nora. Comece a orar pelo seu futuro genro, porque isso é sério. Isso é sério, você tem que se preocupar. Para quem você vai entregar seu filho ou a sua filha quando eles se casarem? Você pode orar, mas não adianta, pastor, orar. Ele é que escolhe. Ora, para o Espírito Santo conduzir os passos dele, para o Espírito Santo colocar na cabeça dela que aquela escolha talvez não seja a melhor. Talvez você vai fazer isso no secreto, mas ore. Quantas mães que oram pelos seus filhos, quantas mães que oram para os filhos voltarem à casa do pai. Por isso que eu volto a dizer, não desista do seu filho e da sua filha, mesmo que ele não esteja aqui. Mas você precisará instruir na palavra, ser exemplo. Você precisará disciplinar quando necessário for. Mas você não pode deixar de orar. Nunca, nunca deixe de orar pelos seus filhos. É um grande desafio ser pai, não é? É fácil? Não é. Mas para você não ir para casa assim, nossa pastor, não, pega leve. Volte para casa feliz, agradecendo a Deus porque Deus te deu filhos, ou uma filha, ou um filho. Mas Deus te deu filhos, glorifique a Deus por isso. Para de murmurar, para de amaldiçoar, porque existem palavras que saem da boca dos pais que misericórdia. Não deveria sair nem para o nosso pior inimigo, quanto menos para um filho e para uma filha. E não deveria ser assim, mas a estatística não é mais só da sociedade. Isso já entrou nos arraiais cristãos e evangélicos. Famílias que vivem às vezes com termos, com palavras, com jargões das trevas. Não tem nada de Bíblia. Nós não vou voltar aqui a propor que já caiu em desuso, mas como era bonito naquela época em que o filho entrava em casa e falava, bênção pai, bênção mãe. Hoje, e aí velho? E aí coroa, beleza? E é assim. Ah pastor, ficou mais suave, eu até gosto. Meu pai era muito repressor, a minha mãe era muito cheia de regras, não podia nem olhar para a direita nem para a esquerda, então eu liberei geral. Esse é o problema. Muitos pais aqui da minha geração, não se ofendam, meus queridos, geração 70, que nasceu em 1900. Fala assim, quando eu for mãe, quando eu for pai, eu vou liberar geral. Isso pode ter um custo muito alto, viu? Isso pode ter um custo muito alto. Temos que ter equilíbrio. Nem aquele rigor total, mas nem aquela liberdade total. Equilíbrio. Ensine o teu filho no caminho, vai junto com ele. Enquanto ele está aos seus pés, eu estou vendo aqui crianças, algumas estão lá no momento da mensagem bíblica, mas estou vendo crianças aqui ao lado dos seus pais. Essa fase é ímpar, mas ela vai passar. Então aproveite agora que o seu filho está com você. Às vezes você vai ter que trazê-lo para a igreja contra a vontade dele. Traga. Eu não quero. Você vai. Você precisa ir, mas você precisa ser exemplo. Porque se lá durante a semana você fala mal da igreja na mesa, você fala mal de todo mundo, e você depois diz que a igreja é o melhor lugar do mundo, ele vai dizer assim, minha mãe está louca. Meu pai não bate bem. Ele diz que a igreja é o melhor lugar do mundo, mas lá não tem ninguém que presta.
Ele não fala bem de ninguém, só fala mal das pessoas da igreja. Não. Vamos tomar cuidado, irmãos, para que as nossas pizzas não sejam recheadas de palavras maledicentes. Que a gente coma uma pizza, mas sem depois fazer mal. Vamos almoçar uma comida gostosa. Eu não estou com isso dizendo que às vezes assuntos difíceis da igreja serão tratados no contexto da família. Claro que deve ser, você viu aquela situação, mas vamos fazer com sabedoria. Talvez você possa usar uma situação triste que está acontecendo na sua igreja para ensinar os seus filhos. Para divertir, você viu, filho? Você viu o que está acontecendo naquela família? Então, por isso que o pai fala para você isso. Por isso que a mãe fala, eu sei, lá vem você com as suas histórias. Mas é assim. Nós somos contadores de histórias. Você ama seu filho? Você ama sua filha? Renda graças ao Senhor pelos filhos que Ele te deu. Mas lembre-se, ser pai e mãe não é fácil. Nunca foi, nunca será. Os dias são maus. Mas você não pode transferir para ninguém uma tarefa difícil que Deus deu para cada um de nós. Ensine o seu filho na palavra. Seja exemplo para ele. Discipline quando necessário for. E ore o tempo todo por ele. Seu filho pode estar aqui na igreja agora. Que bênção, louvado seja Deus por isso. Mas ainda assim, ore por ele. Ore por ele, ore por ela. Ah, pastor, ele não está aqui. Você vai continuar orando. Aliás, nós vamos fazer isso agora. Você vai ter oportunidade. Se ele está aqui, se ele está sentadinho do seu lado aí, é mais fácil, né? Se ele está lá na mensagem bíblica para as crianças, você vai lembrar que ele está ali. Se ele não está aqui, se ele ficou em casa, se você fala, não, pastor, ele não está nem lá em casa, ele está em outro lugar, mas você sabe onde seu filho está, ou mesmo que você não saiba, Deus sabe. É como se nós pudéssemos agora projetar nesse telão aqui os nossos filhos. Eu queria que você fechasse seus olhos. E que você apresentasse diante de Deus, mais uma vez nessa noite, os seus filhos. Ore. Ore pelos seus filhos. Consagre os seus filhos ao Senhor. Como nós cantamos essa noite, quero consagrar meu lar a Ti. Senhor, eu quero consagrar os meus filhos. Se você está enfrentando alguma dificuldade na educação dos seus filhos, essa rebeldia, essa desobediência está agindo lá na sua casa, ore por isso, mas peça para que Deus quebrante você, para você ser um pai segundo a palavra, uma mãe segundo a palavra. Cuidado para não agir na carne e não perder o controle da situação. Ore aí pelo seu filho, clame ao Senhor.